Glória a Deus, amém, amados? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, levante sua mão um pouquinho. Levante sua mão. Glória a Deus. Adore o Senhor. Adore o Senhor um pouquinho. Como uma criatura eterna. Aleluia. Você é eterno, irmão. Você vai fazer isso pela eternidade. Você vai adorar pela eternidade, aleluia. Então, por que não começar agora? Por que não começar a adorar o Senhor agora, aleluia? Porque Ele é digno de louvor. Como uma criatura eterna. Não parece que você está no céu. Não está parecendo que você está no céu. Você acha que a sua adoração não é de uma criatura eterna, não. Fala, irmão. Abre sua boca, acorda. Glória a Deus, Pai. Você vai estar no céu adorando ao Senhor. Como uma criatura eterna, aleluia. Oh, Pai Santo maravilhoso. Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Adora o Senhor como uma criatura eterna, completamente sarado, completamente curado, aleluia. Completamente feliz, completamente cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito, aleluia. Adoramos o Senhor, Pai, como seres eternos. Oh, aleluia, como seres eternos adoramos ao Senhor. Oh, Pai querido, é só um momento, Senhor, aqui na terra. Mas breve estaremos com o Senhor. Breve estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus, amém? Irmão, você é uma criatura eterna. Você crê nisso ou não? Quando você põe o filho no mundo, é os anjos, irmão, é os anjos. Está subindo, é os anjos. Os anjos estão louvando junto. Mas, irmãos, quando você decide ter um filho, você coloca uma criança na terra, irmãos. Olha, você está colocando um ser eterno na terra. Já pensou nisso? Som. Você está colocando um ser eterno na terra. Isso não tem como você fugir. Você está colocando um ser eterno. Já pensou, irmãos, na responsabilidade que tem de você colocar um ser humano na terra? Eu quero falar para você um pouquinho hoje. Vamos abrir a Bíblia lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10. Olha, irmão, a voz que é de trovão. Primeiro não, 2º aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Minhoquinhas na cabeça? Sabia que Deus põe umas minhoquinhas? Deus não, o inimigo ele joga umas minhoquinhas na sua cabeça. É isso que eu quero falar para você aqui nesta manhã. Algumas coisas que entram no nosso pensamento que quer jogar a gente para baixo, que quer desanimar a gente. Quem nunca teve um pensamento, quando Deus por si falou, nossa, o que eu estou pensando? De onde que veio isso na minha mente, meu Deus? De onde que entrou isso na minha mente? Quem já pensou? Já não aconteceu com você? Você está lá normal, de repente vem um pensamento, fala, nossa,
Mas que pensamento que é esse? De onde que surgiu isso? Porque Satanás, irmãos, até ontem eu falei na aula assim, a gente tem aquela mania assim, do cristão, de dizer, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer uma limpa na igreja. Quantas profecias a gente já viu desse jeito, né? Mas, irmãos, Deus não tenta ninguém, sabia? Deus não tenta ninguém. O próprio Tiago diz assim, não diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. A gente é tentado e atraído mesmo realmente pelo pecado que está na gente. E o Satanás ele vai influenciar a nossa vida e jogar uns dardozinhos e fica lá. Quem já brincou de dardo? Arco e flecha, quem já brincou? Acho que todo mundo já brincou um pouquinho, né? O diabo fica lá e joga um dardo. Onde que aquilo frutificar, irmãos, ele vem e ceifa a vida da pessoa. Então assim, todo mundo aqui já pescou? Quem já pescou? Quem já arrancou minhoca aqui? Já arrancaram minhoca? Onde que a minhoca fica? Você tem um lugar bom para tirar minhoca. Vamos lá os pescadores. Edmilson, você é um pescador? Lugar úmido, não é? Um lugar ali, uma terra bem cercada. Eu lembro que a gente ia pegar mandi, nós ia na beira do rio e tirava minhoca rosa, não tirava? Quem já ouviu falar da minhoca rosa? Aquelas minhocas grandonas assim, né? Para pegar mandi. Mas tinha um lugar certinho que ela dava, porque era terra propícia para ter aquele tipo de minhoca. E quando que a nossa mente ela é atingida e a gente dá crédito para aqueles pensamentos que não são de Deus? É quando a nossa mente está fértil para isso. Quando a sua mente está fértil para receber coisas negativas. Porque se você tiver a mente de Cristo cheia do Espírito Santo, irmãos, o pensamento até vem, mas rapidinho você substitui ele e você fica bem. Irmão. O problema é que a gente alimenta, né? As minhoquinhas vão entrando. Até ontem eu estava falando para a Patrícia, falando assim, amor, eu vou dar uma palavra sobre as minhocas na cabeça, aqui, né? Porque às vezes a gente fica cheio de minhoquinhas na cabeça. Aí a Alice falou, papai, ela está aí ainda? Papai, ainda está dentro da sua cabeça ainda? Eu disse, não, filho, é outra coisa que eu estou falando. Mas é que às vezes a gente dá ouvidos a esses pensamentos e a nossa mente começa a ficar fértil, começa a ficar uma terra boa para que os maus pensamentos possam ali influenciar a nossa vida, não é verdade? E Paulo está falando assim, que as nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais, para que a gente possa derrubar esses pensamentos, possa destruir essas sofismas que vêm na nossa mente, que sofisma é um pensamento com aparência de verdade. Parece que aquilo é verdade, mas se você crê na sua posição realmente em Cristo, você vai ver que Satanás ele tenta derrubar você, fala que você não é nada, que você não tem valor, mas isso é mentira. Porque você tem muito valor para Deus, amém? Ainda que alguém diga que você não vale nada, que você não tem nenhum valor, Deus, ele deu valor na sua vida, como diz a Gira, né? Esse eu dou valor. Então, gente, as armas que nós vamos usar para vencer, a palavra de Deus é a oração. Satanás, ele foi lá no Jardim do Éden, ele foi observar a criação de Deus que era boa, que foi Adão e Eva. E o diabo, ele vai fazer algumas coisas para tentar derrubar Eva. E a primeira coisa que ele faz, quando ele vai lá no Jardim do Éden, ele vai lançar um questionamento para Eva. Abre comigo para você em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Fala assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda a árvore do jardim? Então Satanás, ele falou para Eva, olha, é assim que Deus disse que você não vai comer da árvore que está lá no jardim. Ele lançou um questionamento para ela. Até então Eva estava tranquila ali, vivendo no jardim do Éden, junto com Adão, feliz. Mas Satanás lançou essa palavra e ela vai questionar. Sabe aquela vozinha que vem, nossa, será que a igreja realmente está funcionando na minha vida? Será que Jesus realmente está comigo? O diabo fica jogando na mente e ela vai pensar. Nossa, eu mesmo tinha pensado nisso. Será que realmente eu não posso comer da árvore ali do jardim? E a Eva, então, ela vai responder, para Satanás. Fala assim, respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela vai falar para o diabo que Deus realmente fez. Começa a ter um diálogo já, irmãos. Com Satanás não tem diálogo, amém? Tem que expulsar em nome de Jesus. Mas então ela começou a conversar com Satanás. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer sim do fruto lá do jardim. Só uma lá que Deus restringiu, que a gente não podia comer nada daquele fruto. Aí no versículo 4, olha o que o diabo vai falar para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Então ele já lançou outra palavra para Eva. Falou assim, pode comer, que você não vai morrer. Por quê? Por que ele falou isso para ela? Porque Satanás, ele fala afirmações contrárias à vontade de Deus, mas que te colocam em uma posição confortável. O diabo joga pensamentos na nossa vida que são contrários à vontade de Deus, mas aparentemente para nós é confortável. Porque Eva vai olhar para o fruto, olha para você ver o versículo 5, porque Deus sabe no dia, a serpente ainda falando, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nossa, eu vou ser como Deus. Então ela já começou a pensar, parece que é uma coisa boa comer esse fruto mesmo. Por quê? É uma afirmação contrária à vontade de Deus, mas que é confortável. Satanás está tentando você a pecar, e você, parece que é legal, parece que é gostoso fazer isso mesmo. Você já começa a pensar que é gostoso, que é bom, mas é contrário à vontade de Deus. Uma vez eu preguei que nem tudo aquilo que é bom é da vontade de Deus para nós. Você vê, Acabe, ele trouxe o culto a Baal, foi bom para o povo, festança, bebedeira, foi bom. Mas era da vontade de Deus? Não, irmãos. O diabo, então, ele vai lançar nessas afirmações para que você pratique coisas que, ao seu olhar, elas são confortáveis para você. E ele fica lá incentivando, vai mesmo. Experimenta lá minha batidinha de coco. Experimenta mesmo, vai lá, é gostoso, docinho, toma lá. Irmãos, a gente já saiu com cristãos que ficou na dúvida se pedia batido de coco ou não. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Acho que eu vou pedir isso aqui. Eu falei, gente do céu. Não, mas sim, não foi de brincadeira, foi sério. Acho que a pessoa ficou constrangida ali e não pediu, mas aí eu pensei, nossa, quando está longe, quando está perto dos irmãos, tudo bem, mas quando está longe, porque o diabo fica jogando esses pensamentos, essas minhoquinhas na cabeça, e a minhoquinha ela vai fazendo buraco para todo lado, né? Você vai cavando lá o chão, você vai vendo os buraquinhos das minhocas e tal. E a minhoca, irmãos, quando tem bastante uma terra, a terra ali fica bem fértil, viu? Que ela ainda solta um humus, que a planta que está ali, o melhor adubo que tem, humus de minhoca. Mas se a sua mente estiver aí cheia de minhoquinhos do mal, vai encher de humus do mal na sua mente e vai produzir uma planta com raiz forte. E para quebrar depois, irmãos, olha, para quebrar depois a mente corrompida, não é fácil. Por isso que Deus está alertando nossa vida hoje, nesta manhã, para que a gente tire os maus pensamentos, para que não produza frutos na nossa mente, irmãos. Porque depois, para voltar, a Bíblia fala em Provérbios que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Então Deus, amém? Deus está nos alertando hoje para que não deixe essas minhocas crescer na nossa mente,
para que a gente não se desvie da palavra de Deus, né? E a gente não possa salvar-se crendo na palavra. Então, amados, você vê, o diabo ele lançou um questionamento para Eva, fez uma afirmação contrária à vontade de Deus, mas que aparentemente para ela era boa. Aí, olha, para você ver, no versículo 6, ó, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, que estava com ela, e ela comeu. Antes do diabo lançar esses questionamentos para Eva, ela nem observava que a árvore era boa lá para se comer, que poderia dar entendimento. Ela não observava essas coisas, ela vivia naturalmente na vontade de Deus. Mas quando vem um questionamento, você começa a observar, né, coisas que não são de Deus. E o diabo então vai incentivar a Eva agora a ter, em terceiro lugar, atitudes que trazem alegrias momentâneas. É momentâneo. A Eva teve uma alegria ali momentânea quando ela pegou daquele fruto. Ela olhou e falou: nossa, realmente esse fruto é bom. Realmente esse caminho que eu vou tomar, nossa, é gostoso, é bom. Eu falo para você, irmão, um conselho de coração para você. Você que é homem, ó, você que é homem e tem amizade, muita amizade com mulher, corta. Você que é um homem e tem muita amizade com uma mulher, corta. Você que é mulher, tem muita amizade com um homem, corta. Porque o caminho está fértil para tirar você da presença de Deus. Um alerta que eu dou para você. Um alerta que eu te dou. Você que tem muita amizade com mulher, está lá na fábrica, está no seu trabalho, tem muita amizade com uma mulher, irmão, corta. Fala para você, corta. Porque Satanás ele vai ceifar rapidinho. Não existe, irmão, um homem tem muita amizade com mulher, não existe isso. Principalmente casado. Se for solteiro ainda... Mas casado, não existe uma pessoa que é casada, homem, tem amizade com mulher. Não existe isso. Pode ter, assim, conversa e tal. Mas a amizade, todo tempo ali junto, no trabalho e tal, irmão, isso aí não existe. Corta. Corta porque um aviso, né, de experiência aqui de vida para você e um aviso de Deus para você. Se você não quiser ter sua família destruída, corta. Agora, se você quiser, né, a vida é sua, Deus alerta, amém? Depois vem sofrendo, que nós vamos ajudar você. Mas poderia evitar muito sofrimento, né? Evitar muitos sofrimentos. Então, gente, ó, o diabo lançou para Eva: olha, vai, come dessa árvore, porque é boa para você, você vai ter alegrias nesse momento que você vai comer esse fruto, você vai ter muitas alegrias, Eva. Irmãos, mas olha para você ver, Satanás ele ficou jogando, ele foi batendo, até que a Eva, ela realmente cedeu, né, àquela atitude. Em quarto lugar, olha o que Satanás produziu na mente de Eva: uma ambição em conhecer algo novo. Desejou conhecer algo novo. Ele está vivendo aqui na igreja, irmãos, com a gente firme. Nossa, não acontece nada de novo na minha vida. Nossa, no casamento meu tem nada de novo. Nossa, na minha casa tem nada de novo. O diabo pega aquelas palavras, opa, já vai com o dardinho, tchum, e vai jogando. Vai conhecer algo novo. Vai numa aventura nova. Meu querido, você é jovem, viu, jovem. Você não sabe que aquele cara mais bonito da escola está de olho em mim e tal. Como diz o Silas Malafaia, o cara tem 2 peitos desse tamanho, com olhos verdes, e está lá, ele gosta de mim. É claro, você é crente, cristã, sabe que você é virgem. E ele vai jogando. Isso aqui é uma coisa, irmão. A hora que usar você, acabou. Você acredita que na Bíblia aconteceu um caso desse? A Bíblia fala que Davi tinha 2 filhos. Tinha o Aminon e tinha a Tamar. E o Aminon, olha para você ver lá em segundo livro de Samuel, capítulo 13, segundo livro de Samuel, capítulo 13.
versículo 1. Diz assim, ó: depois disto, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível fazer coisa alguma contra ela. Tá vendo? Ele enamorou-se, quer dizer, ele apaixonou-se por ela. E era irmã dele. E a Bíblia destaca, né, que era uma mulher virgem. Capítulo 3, versículo 3. Ora, Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, filho do diabo, né? Irmão de Davi. Era Jonadab, homem muito sagaz. Irmão, você está passando um negócio e ainda vai aconselhar com um cara que é do mundo, que tem um pensamento corrompido. Ele vai ajudar você a afundar no pecado. Aqui o Aminon, ele vai tomar conselho, né, com o Jonadab, com seu primo aqui. E o Jonadab vai falar para ele, ó, este lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido? Ele estava ficando doente, porque estava apaixonado pela irmã. Não me dirás por quê? Disse-lhe Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então Jonadab vai dar um conselho agora: fala para sua irmã, fala para o seu pai, para que Tamar prepare lá uma comida e venha trazer para você. Aí ele vai falar assim: você vai entrar no seu quarto e vai fingir que está doente. E vai pedir para todos saírem e manda essa moça, manda Tamar trazer no quarto com você, para que você fique sozinho com ela. Olha o conselho que esse homem deu ali para Aminon, gente. Olha o versículo 7, ó. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa e, amassando, e fez bolos e assou diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou a comer e disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao meu quarto e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando os ofereceu a Aminon para que ele comesse, ele a agarrou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me forces, não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Aonde eu iria com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, e ele não me negará a ti. Ele, porém, não quis dar ouvidos ao que ela dizia, e sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Irmãos, ele cometeu uma loucura aqui, né, em Israel, e até nos dias de hoje seria uma loucura fazer uma coisa dessa. Mas ele estava tão ali preso naqueles sentimentos, naquelas minhocas que estavam na cabeça dele, que ele não pensou e fez isso com Tamar. Olha para você ver o que a Bíblia diz agora, versículo 15. Então Aminon sentiu uma grande paixão por ela. Ele sentiu uma grande paixão por ela depois que ele fez esse ato com ela? Não, né, que está escrito? Uma grande aversão por ela. Grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que a amara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Ainda expulsou a mulher de lá. Então, para você ver, ele estava apaixonado, mas quando ele conseguiu o que queria, teve uma aversão por ela. E assim que o diabo faz, viu? Jovens, né? Se tem algum jovem aqui também que está assistindo aí pela internet, Satanás quer ceifar. Então, esse homem que violentou essa menina e expulsou ela, porque uma coisa que ele queria, só a virgindade dela, mais nada. Mas por quê? Ele deu ouvidos ao pensamento. Passado 2 anos, passou-se 2 anos, porque Absalão amava muito Tamar como irmã. Absalão no coração guardou a angústia. 2 anos depois, deu uma festa, convidou os seus irmãos, e Aminon lá
E a Bíblia fala que Absalão levou Aminon para um canto e o matou. Por conta, ele vingou aquele ato que ele tinha feito contra Tamar. Irmãos, porque Satanás vai lançando esses pensamentos, vai lançando os pensamentos até, né, destruir a pessoa. Para você ver, que eu falei, né, que o diabo ele lança os pensamentos para trazer ali um momento confortável para você, coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas que parecem confortáveis. Ambição de algo novo. Olha quando Jesus estava, olha lá comigo Mateus capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado no deserto, Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites, e o diabo veio para tentar Jesus. Capítulo 4, versículo 1 fala assim, Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a resposta que Jesus vai dar para o diabo, né? Porque Satanás mostrou uma situação que aparentemente ali era confortável para Jesus. Ele estava com fome. Se ele transforma as pedras ali em pães, mataria a fome dele, uma situação confortável, mas era contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus, de maneira nenhuma, ele ia obedecer Satanás. Amém? Se Jesus obedece Satanás, né, irmão? Já ia prestando obediência, acabou. Mas Jesus vai falar, né? Já está escrito. Amém, irmãos? A sua vitória já foi escrita. Já está escrita, irmãos. A sua vitória já está escrita. Amém? Então Jesus fala, que o homem ele vai se alimentar das palavras de Deus. O diabo não satisfeito, ele vai falar, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, versículo 6. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Quando Satanás falou esse versículo, irmãos, lá de Salmos, ele omitiu uma parte do versículo, porque o versículo fala assim, e aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles guardarão os teus caminhos e segurarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está faltando uma parte, né, que Deus guardará nos seus caminhos. Não está escrito que se você pular de cima de um lugar alto, os anjos vão segurar, mas vai guardar nos caminhos, né, no andar, na caminhada com Deus, que os anjos vão guardar você. E não literalmente pular de algum lugar. Então Satanás ele omitiu uma parte da palavra. Vamos lá para você ver, Salmo 91, versículo 11. Como que está faltando um pedaço aí? Salmos 91. Aquele que fica aberto lá na sua casa, o tempo todo. A Bíblia já está até amarela aberta lá no Salmo 91, né? Salmo 91, versículo 11. Vamos ler o versículo 10, Salmo 91, 10, fala assim: Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, pois os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está vendo? Satanás tirou esse pedaço dos seus caminhos. Aí Jesus vai falar, também já foi escrito. Aleluia? Também já foi escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ainda não satisfeito, levou Jesus, né? Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E falou para Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorares. Aí Jesus já estava bravo com Satanás, só retira de Satanás, você já foi derrotado. Pois está escrito:
ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele o servirás. Aleluia. Só que, ó, versículo 11, então o diabo o deixou. Lá em Lucas fala, o deixou em momento oportuno. Em momento oportuno, Satanás voltaria para tentar Jesus de novo. E os anjos o serviram. Irmãos, então Jesus, ó, ele foi tentado na parte física, foi tentado no físico para ele comer os pães. Ele foi tentado no intelecto, porque o diabo jogou outra palavra para tentar confundir Jesus. E ele foi tentado no lado espiritual, porque Satanás pediu adoração e Jesus falou, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nessas três áreas do ser humano, Jesus não caiu na tentação. Agora, o mesmo diabo que tentou Jesus, tentou a Eva também. É o mesmo Satanás que foi lá no jardim do Éden, foi o mesmo que veio no deserto. Vamos comparar as condições. Jesus estava no deserto, calor, com fome, jejuando, areia, provavelmente nos pés, os joelhos de Jesus estavam doloridos. Imagina ajoelhar na areia, estar orando ali. A situação que Jesus estava, gente, era muito mais fácil de cair do que no jardim do Éden. Ele estava lá numa floresta, tranquilo, numa relva gostosa, água fresquinho, frutos à vontade, poderia comer à vontade. Não era mais fácil? Não era mais fácil Jesus cair do que Eva? Mas Jesus usou uma arma espiritual, amém? Glória a Deus, foi tentado nas três áreas, mas ele estava ali jejuando e orando. Usou uma arma espiritual que não deixou a minhoquinha entrar na mente e derrubar ele naquela tentação. Ele venceu Satanás ali pela oração, pelo jejum e também pela palavra de Deus, porque ele cria naquilo que já estava escrito. Amém? Agora Eva não, né? Eva deu crédito a Satanás. E ela foi, pegou do fruto, comeu e ainda entregou para Adão. Irmãos, quem está com a mente corrompida, cheia de minhoquinha, ainda começa a influenciar o outro irmão ainda. Aí você não está muito firme, ouve o irmão fazer um comentário, você ainda comenta junto, pronto. Aí o negócio vai se espalhando, irmãos. Então a gente tem que fechar nossa mente, amém? Para o diabo e encher da palavra de Deus. Mas eu falei para você 4 princípios, né, que Satanás jogou em Eva. Primeiro, questionamento. O 2, afirmações contrárias à vontade de Deus, mas que te colocam numa posição confortável para você. 3, atitudes que trazem alegrias momentâneas. E 4, uma ambição em conhecer algo novo, mas uma ambição mundana, que Satanás ali jogou em Eva, porque estava quebrando a palavra de Deus. Agora, como que eu faço então para vencer os pensamentos? As sofismas que vêm, né, aquelas mentiras com aparência de verdade. Como que eu guardo a minha mente? Vamos lá. Número 1, 1 João, primeira carta de João. Como que eu vou vencer os meus pensamentos? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. O versículo que todo mundo conhece, né? Diz assim, ó: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como que eu vou vencer os pensamentos maus? Peguei você nessa. Não é pela fé. Irmão, você está pregando heresia. Irmãos, eu vou mostrar para você que não é exatamente aqui que João está falando, que é pela fé. Porque se não tivesse a primeira parte do versículo, ó, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, qualquer fé em qualquer religião venceria o mundo. Amém? Então, onde que está o cerne do versículo? Onde que está o princípio máximo do versículo? É aquele que é nascido de Deus, que produzirá uma fé daquele que é nascido de Deus. Vencerá o mundo, irmão. Você nasceu de novo? Amém? Nasceu de novo? Então, irmãos, por que você vive como não nascido de novo? Sabia que na Bíblia tem um princípio de condição posicionada? O que é isso? Ó,
Eu ouvi a palavra de Deus, recebi um novo nascimento. Mas agora as minhas atitudes eu tenho que andar como um nascido de novo. Porque se eu nasci de novo, se eu continuar praticando as obras do mundo, você vai viver como derrotado, irmão. Mesmo tendo nascido de novo no Espírito, a carne ela vai sobressair e vai derrubar você. Os pensamentos vão derrubar você. E eu mostro para você que o novo nascimento é o que faz você vencer o mundo. Então o menino falou, como? Olha lá, tá vendo? Ele falou, como? Vou mostrar para você, irmão. Você quer ouvir? Quer aprender? Amém? Jesus estava passando em certo lugar e uma pessoa chegou e falou, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus falou assim, olha, a raposa tem os seus covis e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro discípulo de Jesus chegou e falou, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Jesus virou e falou para ele, deixe que os mortos sepultem os mortos. Vem e segue-me. Divaldo, mas o que tem a ver isso com a pregação, com o novo nascimento? Jesus estava falando para ele assim, ó, eu não importo. Você quer me seguir? Eu não importo com bens materiais, com coisas dessa vida. Por quê? Você, com seu próprio esforço, você pode conquistar muitos bens materiais na sua vida. Pode conquistar muitas coisas, uma família tranquila, uma família abençoada, com o seu próprio esforço. Gente, isso é normal do ser humano. Não precisa eu vir aqui pregar uma palavra para incentivar você a crescer na vida. Isso aí qualquer ser humano faz. Tem até pessoas que não são da igreja, que têm uma família muito mais estruturada, muito mais rica financeiramente, muito mais saúde do que a gente que está na igreja. Porque são princípios do ser humano. Aquele homem queria seguir Jesus por popularidade, por ter ali uma posição. Jesus falou, olha, eu não tenho nada, você quer me seguir? E olha que interessante. Olha para você ver, Mateus. Evangelho de Mateus. Deixa eu só achar o versículo aqui, irmãos. Procurando lá em Lucas, por isso que eu não estou achando. Mateus capítulo 8, versículo 18. Olha o versículo 20, ó. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vamos comigo agora em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículo 57. Lucas 9, 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm tocas e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Respondeu Jesus, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Para você ver, Jesus já falou para ele, ó, deixa os mortos sepultar os mortos, vai e anuncia o reino de Deus. Aí no versículo 61, ó, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Quer dizer, porque esse homem que amava muito a família dele, então se ele fosse em casa para despedir, para falar que ia seguir Jesus, ele não sairia de casa, porque a família ia segurar ele. Então Jesus falou, não, vamos, não lança a mão para trás não, vamos seguir. Mas o que eu quero mostrar para você é no versículo 60, ó, que Jesus mandou aquele homem pregar o reino de Deus, não foi? Jesus estava passando em certo lugar, ó, mandou pregar o reino de Deus. Vou mostrar para você o que é o reino de Deus já já. Jesus estava pregando em outro lugar, um jovem que tinha muitas propriedades, caiu diante de Jesus, lá em Lucas 19, para você ver lá, Lucas 19. É Lucas 18, perdão, Lucas 18. Mas ele vai diante de Jesus, ele se ajoelha e fala, Senhor, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E era um jovem de posses, tinha muitas posses. Jesus fala para ele, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 21, disse ele, a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Versículo 23, ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque ele era muito rico. Olha, ele apareceu lá diante de Jesus, Senhor, eu quero herdar a vida eterna, o que eu faço? Jesus perguntou, você observa os mandamentos? Ele falou, todos os mandamentos eu observo. Aí Jesus falou assim, falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então você vai ter um tesouro no reino dos céus. E ele entristeceu porque ele tinha muitas propriedades. Irmãos, mas Jesus não queria que ele vendesse tudo. Sabe por quê? Ele já dava coisas para os pobres, só que ele dava para aparecer. Ele era muito rico, então ele já distribuía uma cesta básica aqui, um negocinho ali, e contava vantagem. Jesus várias vezes nos evangelhos falou assim, quando deres a esmola, não fica aí anunciando nas praças, porque em verdade vos digo que já recebeu sua recompensa. E como ele era dono de muitas propriedades, muito rico, ele dava, mas Jesus falou, quero que você vende tudo. Quero ver se você é bom mesmo. O que você faz não é suficiente. Aí ele entristeceu. Agora vamos lá comigo no Evangelho de Marcos. Só antes da gente ir lá em Marcos, Jesus falou assim, quão dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, tal. Aí os discípulos, irmãos, vai falar para Jesus assim, os discípulos vão falar para Jesus, mas então ninguém pode, eles estão conversando ali, ninguém então consegue entrar no reino, que é muito difícil entrar no reino. Aí o Senhor vai falar, as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aí Pedro, no versículo 28, fala assim, disse Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos. Versículo 29, disse-lhes ele, em verdade vos digo que nem há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, no mundo vindouro e na vida eterna. Então, amados, parece assim, nossa, esse versículo parece assim que eu estou desprezando a minha família para servir Jesus. Então eu tenho que deixar minha família largada mesmo e vir servir Jesus, porque eu vou receber 100 vezes mais. Mas agora eu vou mostrar um versículo para você, o que é o reino de Deus que Jesus está falando. Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Pera, gente, só um pouquinho. Deixa eu ver Marcos 10. Cadê? Não, eu tô olhando. Perdão, gente, aqui esqueci o óculos aqui, tá difícil de enxergar. 10, o versículo 17. Que apareceu lá o jovem rico de novo. Apareceu o jovem rico. A mesma história. Aconteceu a mesma coisa, mas olha o que Jesus vai falar desse homem agora. Aquele que vai falar.
Versículo 20. Ele respondeu, 10, 20. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. A mesma história, só que olha, versículo 22. Ele, porém, o que está escrito aí? Contrariado com essa palavra. Por quê, irmãos? Ele foi até Jesus porque ele era rico. O que ele queria? Mostrar, orgulhoso, confiando nas suas riquezas. Eu sou rico, eu vou seguir Jesus, vou conquistar os mandamentos, porque eu sou bom mesmo. Essa que era a intenção daquele jovem. Porque ele foi contrariado, ele pensou que Jesus ia louvar ele por ele ter guardado os mandamentos, né? Então ele estava buscando ali uma popularidade. Jesus não vende tudo que tem, desfaz de tudo que você tem e vem e segue. Aí a Bíblia fala, que ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam. Olha o coração do jovem rico. Confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Então se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Então quem pode salvar-se? Versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que nem há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Agora mudou, reino de Deus, evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente agora, já no presente, em casas, irmãos e irmãs, filhos e campos, com perseguições. Aqui ele está falando das bênçãos de Deus. Aquele que vem para o reino, ele recebe bênçãos de Deus, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Agora vamos lá em Mateus, última parte do jovem rico, Mateus capítulo 19. Eu quero ler o último versículo para vocês, Mateus 19. Versículo 27, a mesma história. Olha o que Mateus vai falar agora, 19, 27. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? O que Pedro fala para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então o que o Senhor tem para nós? Olha o versículo 28. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo vós, que os que me seguistes por ocasião da regeneração, aqueles que seguiram Jesus por ocasião do novo nascimento. Aleluia! Do novo nascimento agora. Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Amém, irmãos? Então o que Jesus está falando? Aquele que deixou tudo por causa do novo nascimento. Você rejeitou tudo do mundo por causa do novo nascimento. E João está falando: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de novo, aquele que herdou as promessas de Deus através do novo nascimento, também vai receber a vida eterna. Aí ele fala assim: e esta é a vitória que vai vencer o mundo. É uma fé, mas é a fé que você tem, que você recebeu como nascido de novo. Amém? Glória a Deus. Quer vencer o mundo, irmãos? Viva, creia em Jesus e viva como alguém que nasceu de novo. O Senhor Jesus, ele falou de algumas bem-aventuranças, né, no livro de Mateus. Abre comigo lá para você ver, Mateus capítulo 5.
Quem nasceu de novo? Amém? Essas bem-aventuranças, amados, elas são divididas em 4 partes. As três primeiras bem-aventuranças, primeiro, o que significa a palavra bem-aventurado? Muito feliz, né? Mas escreve, irmão, escreve algo mais profundo. Muito feliz é muito superficial demais para uma palavra que saiu da boca de Jesus. Ser muito feliz é muito superficial. Primeiro, discurso de bênção. Grava isso aí, irmão. Grava isso aí. Depois você assiste no YouTube e marca. O que é bem-aventurado? É um discurso de bênção. É uma qualidade de vida e é a razão pelo qual alguém é considerado abençoado. Um pouquinho mais profundo, né? A razão pela qual alguém é considerado abençoado. Isso que é bem-aventurado. Mas as 3 bem-aventuranças que falam, né? O pobre de espírito, aqueles que choram e aquele que é humilde, significa quando você entregou a sua vida para Jesus e o seu coração foi quebrantado e você nasceu de novo. Jesus está falando que o seu discurso agora é de bênção, que você tem uma qualidade de vida e que é a razão pelo qual alguém é abençoado. Você é bem-aventurado quando entregou sua vida para Jesus e nasceu de novo. A próxima bem-aventurança, que vai falar aquele que tem sede de justiça. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, você recebeu a justiça de Deus, amado. Você é santificado e purificado, lavado no sangue de Jesus, amém? Então não fique pensando que você não vale nada. Viva como um filho de Deus, que foi regenerado, transformado por Deus, que você tem muito valor. As próximas 3 bem-aventuranças é de uma alma comissionada, que vai falar de bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados naqueles, os pacificadores, aqueles que trazem paz no lugar, aqueles que mediam ali conflitos. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração, que purificam suas vidas na palavra de Deus. Então, as próximas 3 bem-aventuranças é de uma alma comissionada, é a sua caminhada cristã agora. Amém? Então você tem que viver como um filho de Deus. Toma posse dessa vida para você. E no versículo 10, que é a última parte dessas bem-aventuranças, fala que aquele que vai seguir firme com Jesus vai sofrer perseguição. Isso aí não tem como você fugir, irmão. Satanás vai querer bombardear você. Mas se você nasceu de novo, a sua fé, ela vence o mundo, amém? A sua fé é como nascido de novo. Agora, amados, nessa caminhada para encerrar, o que eu tenho que fazer então? Primeiro eu tenho que combater, irmão. Tem que combater. Você quer viver livre dos maus pensamentos? Tem que combater. 1 Timóteo 6, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Fala assim, ó: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito uma boa confissão diante de muitas testemunhas. A ordenança de Paulo para Timóteo: combate o bom combate da fé e toma posse dessa vida eterna. Viva, amém, como um filho de Deus, como nascido de novo. Quando vier os pensamentos tentando derrubar você, você vai falar: não, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu fui regenerado, eu tenho o reino de Deus no meu coração. Segundo lugar, como que eu vou vencer? Terceiro lugar, como que eu vou vencer as minhoquinhas aqui que tentam me derrubar? Eu tenho que encher minha mente de coisas boas, irmãos. Encha sua mente de coisas boas. Você já está desanimado. Você já está desanimado, cansado. Aí você começa a encher sua mente de um monte de porcaria, um monte de coisa. Irmão, você vai ficar mais ainda, mais cansado ainda. Paulo fala assim que nós devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Aleluia. Você tem que mudar, tem que transformar sua mente. Olha, excluir o mau pensamento você não vai conseguir, mas você consegue substituir ele por coisas boas. Quarto lugar, você não deve se embaraçar com negócios dessa vida. Irmãos, eu falei aqui, não existe amizade, né, de um homem casado com uma mulher. Você está se embaraçando com coisas que não precisa. Está lá acessando coisas que não precisa. Está falando palavrão que não precisa. Está se embaraçando com coisas que vai
espiritualmente vão produzir frutos que vai derrubar você. Hebreus 12, olha para você ver, Hebreus 12, versículo 1, vai um pouquinho para frente. Hebreus 12, versículo 1. Fala assim, ó: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, desprezando a afronta, está assentado à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Está vendo aí que Jesus ele tomou posse dessa posição incondicionada? Ele foi para a cruz, morreu na cruz, ele assumiu a posição dele. Jesus foi fiel, Jesus permaneceu firme nas tentações e assumiu uma posição diante do trono de Deus. Então, Hebreus está falando, amados, para a gente deixar o embaraço e o pecado. Às vezes você não está pecando, mas está embaraçado. O pecado está pertinho para poder pegar você. Amém? E para terminar, você tem que suportar o momento. Às vezes você não está ainda caindo na tentação, mas está naquele momento, naquela zona perigosa. Deus está falando para você suportar fiel. Ó, para você ver Hebreus 10, volta um pouquinho, Hebreus 10, 32, para nós encerrarmos. Os irmãos do louvor podem subir. Suportar o momento. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Vai falar assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes foste exposto como um espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. E às vezes vos tornastes coparticipantes com os que deste modo foram tratados, quer dizer, em muitas tribulações. Não somente vos compadecestes do que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitaste o espólio dos vossos bens, quer dizer, a perda dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Amém, irmãos? Então ele está falando que de uma tribulação que veio, mas vocês sabem a posição suas em Cristo, que é permanente. 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Irmão, Satanás está aí, né, bombardeando a sua mente para que você perca a sua fé, mas ele está falando, não lança fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Olha o versículo 36. Necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então suporta, necessitais um pouquinho de paciência, porque depois que a vontade de Deus se cumprir na sua vida, você vai alcançar as promessas, aleluia. Aí versículo 37, pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, como nascido de novo. E se ele se recuar, tá vendo? Se você não viver como nascido de novo, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, aleluia, para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Então Jesus está falando para você nesta manhã, suporta, porque Satanás ele vai lançar muitos pensamentos, muitas coisas virão para destruir você, para que você viva como derrotado. Mas Paulo escreve e fala que as nossas armas, elas não são carnais, amém? Não é na discussão, não é no grito, não é no braço, não são carnais, mas são espirituais, aleluia, e são poderosas em Deus, para destruir todos esses pensamentos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que você receba esta palavra no seu coração.